Juntando os cacos para enfrentar o Fluminense. Após mais uma derrota, ou aliás, a primeira derrota no Campeonato Brasileiro para a equipe do Bahia, nessa última segunda-feira, o Vasco hoje retornou aos treinos no CT Moacir Barbosa e já começou a pensar no clássico que irá acontecer nesse próximo sábado. A gente vai falar, é claro, sobre Vasco, trazer aqui algumas informações importantes, falar sobre Léo Jardim, que foi esse grande destaque, na minha opinião, da partida de ontem contra o Bahia, falar também sobre volante. Ontem ficou nítido que o Vasco precisa urgentemente de ir até o mercado e contratar um primeiro volante. Muitos gostam do Rodrigo, mas com todo respeito ao atleta, não tem condições de ele ser o titular desse meio-campo cruz-maltino. Falar também sobre Maurício Barbieri e duras críticas à arbitragem, realmente, mas uma arbitragem muito ruim contra o Vasco da Gama. E fica uma pergunta, será que sempre será assim? A gente vai falar sobre isso, falar também sobre polêmica envolvendo aí um funcionário que estava hoje dentro de São Januário e falou absurdos sobre o nosso Caldeirão e sobre a torcida vascaína, uma polêmica que inclusive fez com que esse funcionário viesse a ser demitido e muitas outras novidades aqui neste Boa Noite Gigante. Porém, é claro, torcedor, antes de começar, antes de deixar você aí muito bem informado, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E se você tá aí e ainda não é inscrito no nosso canal, venha logo se inscrever. A gente tá aí na meta de chegarmos aos 100 mil inscritos, mas antes precisamos chegar aos 91 e falta bem pouquinho, 70 pessoas faltam se inscrever para chegarmos aos 91 mil inscritos. Então se inscreva, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação deste vídeo. E não esqueça de, é claro, aqui embaixo também, deixar nos comentários se, assim como eu penso, você também acha que o Rodrigo não tem mais condições de ser o titular desse meio campo cruz-maltino, e se você acha que o Léo Jardim foi o grande destaque dessa partida de ontem. Além dele, o Orediano também jogou muita bola, né? Fica essa dúvida, deixa a sua opinião aí nos comentários. Mas vambora, rapaziada, sem muita enrolação, falar logo de Vasco e começar aqui falando sobre o que aconteceu na parte da tarde de hoje lá no centro de treinamento Moacir Barbosa, pois após a primeira derrota ontem para o Bahia em São Januário para mais de 19 mil pessoas, o elenco cruz-maltino hoje foi até o CT já se preparar para a partida do próximo sábado contra a equipe do Fluminense. Os titulares que foram a campo ontem contra o Bahia fizeram apenas o chamado regenerativo, ou seja, foram à academia, fizeram algumas atividades e não entraram em campo. Enquanto isso, os reservas ou aqueles atletas que de fato também entraram em campo, mas apenas na segunda etapa, foram a campo treinar. Fizeram esse regenerativo também na academia, mas tiveram uma preparação além, né, do que os titulares, já focando nesse jogo do próximo sábado. Então o Vasco tem hoje, terça-feira, teve já, né, terça-feira, treinar quarta, quinta e sexta-feira para treinar visando a partida do próximo sábado, esse clássico no Maracanã, para apenas uma parte da torcida vascaína que estará presente, né? Pois lembrando, teremos essa polêmica aí, apenas 10% da carga total de ingressos estará sendo disponibilizada à torcida cruz-maltina. Mas eu quero ainda falar sobre a partida de ontem. E antes de entrarmos no assunto sobre o que aconteceu se tratando de arbitragem, quero falar sobre Léo Jardim. Ontem o Vasco perdeu, mas eu acredito que, assim como nós temos pontos negativos a se pontuar aqui, já vou falar sobre o Rodrigo, mas além do Rodrigo, Carabarral, esse novo reforço que foi muito mal, Rauan, que também foi muito mal, o Vasco no segundo tempo, que foi no geral também muito mal, temos pontos positivos, como o próprio Luco Orediano, que na minha opinião jogou muita bola e deixou essa dúvida na cabeça do torcedor vascaíno, porque ele ainda não é titular. E na minha opinião, o grande destaque, Léo Jardim, que teve aí na partida de ontem 5 defesas, 83% das bolas que foram ao gol foram defendidas, um corte, um duelo aéreo ganho, e foi o grande destaque. Salvou de fato o Vasco ontem de não ter levado uma goleada em São Januário pelas grandes defesas que fez durante a partida. Foi um dos principais, se não o grande nome dessa partida de ontem contra o Bahia dentro do nosso Caldeirão. E ele, após a partida, falou exatamente sobre o desempenho da equipe, falou sobre o que ele achou da partida do Vasco da Gama e também sobre esse resultado, mas o foco que será no Fluminense nesse próximo sábado. Então, antes de vocês darem uma olhada na palavra do goleiro do Vasco, Léo Jardim, eu só quero falar uma coisa. Léo Jardim, de fato, calou a boca de nós, torcedores vascaínos. Mas uma grande partida. Após desempenhos ruins, após partidas
ruins que deixaram o torcedor vascaíno com uma grande desconfiança sobre o seu trabalho embaixo das traves, hoje o Léo Jardim é o grande nome desse elenco do Vasco. Mais uma partidaça e vem se mostrando ser um excelente goleiro. Os 12, 13 milhões que foram colocados em xeque durante as suas primeiras partidas, hoje o torcedor vascaíno tem a certeza foi muito bem investido. Hoje o Vasco tem um grande goleiro embaixo das traves. Mas fala daí, Léo Jardim, o que você achou sobre o desempenho da equipe ontem diante do Bahia e o que você espera também para esse próximo sábado contra o Fluminense. Acho que, como você disse, o primeiro tempo foi um jogo bem mais... A gente conseguiu impor bem melhor o nosso jogo, a gente criou as oportunidades. Infelizmente a gente não fez o gol. E aí no contra-ataque deles, eles acabaram fazendo um gol no final do primeiro tempo. E aí no segundo tempo eles vieram muito mais fechados, muito mais atrás, nos obrigando a fazer cruzamentos de um pouco mais de longe. A gente não conseguiu fazer as infiltrações. Tivemos um pouco mais de dificuldade no segundo tempo. Infelizmente não conseguimos o resultado. Mas agora não tem muito que lamentar, é ver o que fizemos errado, o que a gente pode melhorar, porque sábado a gente já tem mais um jogo. E se a gente tem pontos positivos, e muitos inclusive, a serem pontuados sobre o Léo Jardim, na minha opinião a gente tem pontos negativos a falar sobre o Rodrigo. Mas eu não quero focar em si sobre o Rodrigo. Quero focar sobre a necessidade que o Vasco tem de trazer um atleta para a posição. E por que eu não vou criticar o Rodrigo? Pois assim como a gente teve vários jogadores, cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, que foram de fato execrados, muito criticados e de fato tiveram as suas carreiras indo por água abaixo por um processo ruim da base. Esse processo hoje vem se repetindo no Rodrigo. Pelo Vasco não ter um jogador de qualidade para a posição, Rodrigo tem que entrar às pressas, aliás. Isso faz com que o jogador se sinta pressionado em ter que mostrar serviço em um momento em que ele não deveria estar mostrando esse serviço. O Vasco sempre foi refém de jogadores da base nesses últimos anos. A gente viu onde o Vasco acabou chegando por ser refém de crias. Porque um jogador da base não pode ser uma peça que tem que mostrar serviço. Uma peça que tem que ser obrigada em pequenos minutos, em pouco tempo, a apresentar um grande futebol. Jogadores da base têm que ter tempo para apresentar esse futebol. E, infelizmente, o Rodrigo vem passando por esse processo. Hoje, fica claro que o Rodrigo realmente tem que ser titular do elenco do Vasco. Mas o Rodrigo não deveria ser titular no elenco do Vasco. Lucas Pedrosa, que é um grande jornalista, ontem novamente ele pontuou sobre essa situação. Através de redes sociais ele falou assim: minha questão com essa mudança era só uma. Mesmo com o Rodrigo, que muitos consideram limitado, Vasco fez 4 gols nos primeiros 20 minutos contra Galo e Palmeiras. E ali questionou, não dava para repetir, essa situação ontem diante do Bahia. E sobre o Rodrigo, gente, o que eu tenho a falar é o seguinte: sim, Rodrigo hoje é uma peça, entre aspas, importante para o sistema de meio campo do Vasco, pois dá liberdade para Jair e Andrei conseguirem jogar. Porém ontem, mais uma vez, ficou evidente que o Vasco precisa de um primeiro volante. Rodrigo é importante para o sistema de meio campo do Vasco, mas o Rodrigo é um jogador que não tem condições de ser o titular do Vasco da Gama. Rodrigo não tem bola para isso. Ontem, na segunda etapa, quando o Rodrigo entrou em campo, teve um lance que ele pegou a bola no meio do campo. Ele roubou a bola, porque esse trabalho de ser o cão de guarda ele realmente tem. É um jogador de combate, um jogador que tem um poder de marcação muito bom não, mas bom. E ele roubou a bola. E aí, nesse instante que ele rouba a bola, ele tem o campo todo para seguir jogando. O Bahia deu o campo para ele. E aí ele ficou assim, desesperado, abrindo os braços, tipo, cadê? Cadê? E o campo aberto na frente dele. Sabe por quê? Um jogador que não tem confiança com a bola no pé, um jogador que não tem essa qualidade com a bola no pé, ele rouba. Mas lembra do Yuri Lara? Que roubava a bola e não sabia o que fazer com ela? Esse é o Rodrigo. Rodrigo rouba a bola e tem o poder, inclusive, na minha opinião, de ser essa característica do primeiro volante pior do que o Yuri Lara, mas tem essa característica, mas não sabe o que fazer com a bola. Ele desarma, mas com a bola no pé, ele não sabe armar. E ontem, mais uma vez, ficou nítido. O Rodrigo não tem bola para ser titular do meio campo do Vasco. E fala aqui, o Vasco Associativo, todos os volantes que passaram, seriam titulares hoje no lugar do Rodrigo. Jean, Guinha Azul, próprio Yuri Lara do ano passado e vários outros que passaram por esse meio campo do Vasco seriam titulares no lugar do Rodrigo. Então, diretoria Cruz Maltina, acredito eu que vocês vão focar no jogador para essa posição, mas o Vasco precisa urgente de um primeiro volante. Não tem condições do Rodrigo ser titular, e não tem condições do Vasco manter essa posição com 3
volantes que vão à frente. Andrei, Marlon Gomes e Jair. Não dá. O Vasco precisa de um primeiro volante de qualidade. O Vasco precisa de um jogador urgente para essa posição. Com todo respeito, mas Rodrigo não tem condições de ser titular nesse meio campo Cruz Maltino. Você também concorda com essa opinião? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E, gente, para falar agora sobre Maurício Barbieri, né? Pois o que acontece, torcedor? Ontem, mais uma vez, tivemos uma arbitragem muito polêmica contra o Vasco do Flávio Rodrigues de Souza. Principalmente a partir do momento que ele deu os acréscimos do primeiro tempo. 3 minutos de acréscimo. Uma pergunta que eu faço é, o porquê 3 minutos? Eu acompanho muitas partidas de vários jogos aí no futebol brasileiro. Eu não vi nenhuma com 7 minutos com 3 minutos de acréscimo. Eu vi um Botafogo e Flamengo nesse último domingo com 11 minutos de acréscimo. Eu vi um Vasco Palmeiras, Vasco Atlético com 7 até 8 minutos de acréscimo. O porquê 3? E por que o Barbieri ontem levou mais o cartão amarelo em São Januário? Por quê? Há quanto tempo a gente se pergunta, a gente faz esses questionamentos contra a arbitragem, contra o Vasco da Gama? O porquê? Barbieri novamente, ontem após a coletiva, voltou a fazer esse questionamento. O porquê contra o Vasco? O porquê desse posicionamento da arbitragem? O porquê 3 minutos de acréscimo? O porquê um cartão amarelo? Chega a ser cansativo. O torcedor vascaíno não aguenta mais. E Barbieri, em pouco tempo do Vasco, já viu o que virá pela frente ao comandar essa caravela Cruz Maltina. Eu acho importante tocar nessa questão. O meu cartão, como foi o cartão do Abel na primeira rodada, foi um recado. Eu sei quem mandou o recado. E hoje também foi uma situação que eu não entendo, porque foi um lance em que eu abri os braços, o Flávio estava de costas, do outro lado do campo. Aí eu pergunto a você, como é que o Flávio, de costas do outro lado do campo, sabe para quem que eu abri os braços? Ou eu não posso abrir meus braços para o meu jogador? Aí um outro ponto a gente vai ganhando do Atlético Mineiro, fora de casa, 7 minutos de acréscimo no primeiro tempo. A gente vai ganhando do Palmeiras em casa, 7 minutos de acréscimo no primeiro tempo. A gente está perdendo em casa 3 minutos. Eu acho que foi o único jogo de todos que eu vi no campeonato que deram 3 minutos no primeiro tempo. Então, veja bem, eu consigo entender a atuação da arbitragem desde que exista critério. Se deram 7 e 7, no mínimo 5, por que 3 hoje? E aí, quando a gente questiona, a gente passa a ser o problema, e é isso que está incomodando. Está se criando uma narrativa de que o problema da arbitragem brasileira é o treinador. O resto não, eles não erram, eles não cometem equívocos, os critérios são sempre perfeitos, e o único problema da arbitragem é o treinador. Aí eu falo, ou abro o braço, amarelo. O treinador do lado abre o braço, não tem amarelo, então eu não consigo entender. O que eu vou fazer é ficar mais quieto ainda. Mas eles vão continuar errando, como eles erram sempre, eles vão continuar tendo uma falta de critério absoluta e ninguém vai falar nada. É só ver o jogo de ontem, Flamengo e Botafogo, as expulsões. Precisa falar mais alguma coisa? Com o auxílio do VAR. Então. Meu amigo, a situação de fato é bastante complicada. Gente, para finalizar o vídeo, só falar sobre algo aqui do que aconteceu nessa parte da tarde de hoje em São Januário. Pois o Vasco, em parceria aí com a empresa Brax Sport Assets, vai reformar o placar eletrônico do Caldeirão. Isso já é fato, essa reforma já está acontecendo. Porém, nessa parte de tarde de hoje, um trabalhador, um funcionário dessa empresa, entrou no placar eletrônico para ser aí um dos responsáveis nessa reforma. E ele gravou um vídeo lá dentro. Um vídeo, gente, que desrespeita completamente o Vasco da Gama como um clube e como instituição. Eu nunca coloco um vídeo com palavrão aqui no meu canal, mas eu não quero tirar essa parte não. Eu quero deixar para vocês verem o nível que chegou de desrespeito dentro do nosso clube. Me desculpe pelos palavrões, já te adianto, mas dê uma olhada aí nesse funcionário que desrespeitou completamente o Vasco nessa tarde de terça-feira. Aí, rapaziada, como é que tá a situação do Vasco? Dentro do estádio, cheio de gari lá limpando, que essas pragas são os vândalos. Lixo pra caralho nessa porra, os banheiros tudo cagado, não tem água, não tem descarga. Não tem luz? À noite não tem luz, o Russão ali tirando a medida. É tudo sujo essa porra. Essa desgraça, mano. Aí viaja no Ivan. Realmente uma situação complicada, mas já deixo aqui adiantado que a Brax Sports Assets se manifestou. Ela realmente já demitiu esse funcionário.
inclusive pediu desculpa aos seus torcedores. O Bruno Rodrigo, que é um dos sócios dessa empresa, colocou: "Ao Vasco e seus torcedores, a Brax pede desculpas, as ações já foram adotadas." Uma vergonha essa atitude desse funcionário hoje dentro do Caldeirão de São Januário. Mas enfim, vamos ficar ligados, a gente vai seguir informando vocês tudo o que está acontecendo e, é claro, contamos aí com a sua participação. Se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilha esse vídeo e, é claro, aqui embaixo, ó, deixa aí a sua opinião. Se você também concorda com a saída do Rodrigo, com a presença dele no time titular, chegada de volante, é claro, se inscreva, compartilhe o nosso canal, vamos embora junto, chegarmos à marca aí dos 100 mil inscritos, né? Que esse é o nosso objetivo. Vamos que vamos, fiquem com Deus. Como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.